todos, vou resolver neste vídeo mais uma questão relativamente à matemática do 10º ano, dentro do tema de geometria euclidiana. O desafio consiste no seguinte: na figura está representado um recipiente fechado e transparente. Estão a falar aqui desta figura, de espessura desprezível, com a forma de um prisma quadrangular. Ok, sendo um prisma quadrangular, cuidado que às vezes confundimos com isso. Pensamos logo, é um cubo. Não, um prisma quadrangular diz-nos que é um prisma em que a base é um quadrado. Ok? Só isso. A altura poderá ter um comprimento diferente da base. Isto é que é um prisma quadrangular. A base é um quadrado. O prisma. Bem, com 12 cm de altura, então sabemos aqui que esta distância, ou melhor, a altura, são exatamente igual a 12 cm. E sabemos também que o perímetro da base, ok, o perímetro da base é igual a 24 cm. Bem, como a base é um quadrado, não é? Portanto, de um prisma quadrangular, imagina que eu queria saber aqui o comprimento aqui do lado da base, ou seja, AB seria exatamente igual a 24 sobre 4, não é? Porque estás a falar de um quadrado, o perímetro é a soma dos 4 lados, divides então por 4 e tens o comprimento de 1, daí então 6 cm. Ok? Se precisamos aqui do comprimento da base, já temos aqui, está dada a informação sobre o perímetro, consegues facilmente determinar então o comprimento da base. Bem, o recipiente contém água até 5 cm de altura. Questão número 1. O recipiente foi colocado numa outra posição, ficando assente numa das faces laterais. Vamos lá interpretar esta situação. Esta era a figura inicial. Né? Tens aqui este recipiente. O que é que aconteceu? A gente virou o recipiente e esta face aqui lateral, que estás a ver, irá então, ao virar e ao ficar deitado, ficará então aqui. Né? Esta face lateral agora será então a base aqui desta segunda situação. Penso que não existem grandes dúvidas em perceber aqui o movimento. Determina então, neste caso, a altura do recipiente. Queremos então aqui a altura, vou chamar a altura 2, a altura do recipiente 2. Peço desculpa. Bem, qual é a chave aqui neste exercício? Repara no seguinte, o volume da água, ao tu deitares o recipiente, não mudou, não ficaste com mais nem com menos água. Então, em ambas as situações, na situação 1 e na situação 2, o volume da água é constante e a estratégia passará exatamente por aí, ou pelo menos a forma que eu estou a ver de resolver isto. Vou dizer então que o volume da água na situação 1 é exatamente igual ao volume da água na situação 2, porque a gente não perde água. Isto só mudou de posição. O volume da água continua o mesmo. E vou encarar aqui o volume da água na situação 1 exatamente que é dado pelo volume deste prisma quadrangular. Deste aqui. Vou calcular então aqui o volume na situação 1. Vou calcular o volume disto. E depois vou igualar ao volume da situação 2, que será então exatamente o volume aqui deste paralelepípedo. Igualando os volumes, de certeza que sairá então a altura 2 que temos ali. Precisamos calcular. Eu penso que estás a seguir. Bem, volume da água na situação 1. Temos então aqui um prisma quadrangular. Então será então a área da base vezes a altura. E vou chamar esta altura 1. Mas eu sei, ok? Eu sei que esta altura 1 é igual a 5 cm. Está aqui escrito, né? E então este volume será exatamente igual ao volume da água na situação 2, que também é um prisma retangular, neste caso, mas continuará a ser a área da base vezes a altura 2. Bem, dá para determinar tudo. Repara, eu vou fazer até aqui em cálculos auxiliares. O volume 1, ok? O volume nesta situação é dado então pela área da base vezes a altura. Né? A área da base será então lado vezes lado, né? E sabes aqui que o lado foi calculado que é 6. Tens que a área da base é igual a 6 vezes 6 e tens que a altura é dita aqui são 5. Sendo assim, isto é exatamente igual a 6 vezes 6 vezes 5, o que dá exatamente 6 vezes 6 vezes 5. Olha, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5. 36 vezes 5, 6 vezes 5, 30, 5 vezes 3, 15 e 3, 18. Sendo assim, então, este volume é exatamente igual a 180. Ok?
tens então aqui que o volume 1 é exatamente igual a 180 centímetros, isto tem centímetros? Sim, centímetros cúbicos. Ok. Agora, o volume na situação 2 será na mesma área da base vezes a altura. Vamos ter que calcular aqui a área da base. Que agora, cuidado, não é 6 vezes 6. Agora, estando isto deitado, né, a área da base é dada aqui por este retângulo aqui da base. Que não há problema porque eu até sei as medidas, porque eu sei que daqui a aqui é dito aqui no início que são 12. Então isto é 12 e ao deitar continua a ser 12. E sei que aqui esta largura, né? Essa largura que é igual a isto são 6. Então são 6. Sendo assim a área da base serão 12 vezes 6. O que dá exatamente igual 6 vezes 2, 12, 7, 72. 72. Estando a falar de uma área centímetros quadrados. E o A2 será o A2. Será exatamente o que eu quero calcular. Bem, estamos agora então em condições de fazer aqui a operação. Área da base na situação 1, área da base na situação 2. Temos aqui já o valor deste volume 1, que está aqui, 180, igual então à área da base 2, que são os meus 72, vezes então aqui o A, né? Ou vezes o A2. Resolvendo isto em ordem aqui A2, a altura 2 será então igual a 180 a dividir por 72, o que dá então exatamente igual a 2,5 centímetros. E tens então aqui que a altura no recipiente 2 será então 2,5 centímetros. Okay? Aqui a chave está em perceber que a conservação do volume, eu posso meter este recipiente na forma que eu quiser, que se não perder água nem entrar água nova, o volume ocupado pela água é sempre o mesmo. Okay? E era isto aqui a chave do exercício, estaria aqui. Bem, segunda situação. Se colocar no recipiente um prisma maciço, ou seja, foi aqui introduzido este prisma, mais pequeno, não é, que o recipiente, este prisma que podes ver aqui, também quadrangular regular, então eu sei que a base desse prisma será então um quadrado, ou seja, se isto é x, aquilo também será x, é um quadrado, e verificou-se que o nível da água atinge aqui 9 cm. Ok, determina então as dimensões do prisma, deste prisma que foi introduzido. E as dimensões do prisma teremos então que falar aqui em duas situações, na altura e depois na base. Okay? Como é quadrangular, não é? O comprimento é exatamente igual à largura. Então teremos, por exemplo, imagina que o comprimento aqui era 5, então 5, 5 e a altura dele seriam 12. Okay? Um exemplo, não estou a dizer que é 5, não é? Estou a dar um exemplo. Dimensões, não é? Vamos ter que dizer qual é a medida da altura, quais são as medidas, altura, comprimento e largura, sendo que o comprimento e a largura, por trás de um prisma quadrangular, é exatamente a mesma coisa. Bem, temos a altura, o que é necessário? A base. Okay? Precisamos aqui da medida desta base, do prisma que foi lá metido. Bem, o que me apetece já fazer aqui, para simplificar depois a nível da resolução, é fazer aqui uma secção, cortar, imagina que eu vou cortar aqui o recipiente exatamente pelo nível da água. Vou fazer aqui um corte, imaginar, não é? Vou imaginar aqui um corte pelo nível da água. O que é que acontecia desta forma eu fazer o corte aqui pelo nível da água? O prisma que foi lá inserido ficava tangente aqui à superfície da água. Ficando tangente, eu passo só a considerar exatamente como o recipiente fosse só exatamente assim. Fosse só isto. Okay? E tenho então um prisma, tenho o prisma tangente aqui à superfície da água. Desta forma, vou pensar no seguinte. Vou dizer que o volume da água, ou seja, o volume ocupado aqui pela água, não é nada mais do que a diferença entre o volume do prisma grande ou do prisma maior menos o volume do prisma mais pequeno. Okay? Entendes aqui esta situação, esta ideia? O volume ocupado pela água será então a diferença entre o prisma maior, ou seja, este prisma aqui é vermelho grande, e depois o prisma que está lá metido lá dentro, que é tangente ali à superfície. Bem, eu sei dos exercícios anteriores algumas coisas. Sei que esta base é 6 aqui do prisma grande. Sei ainda que daqui que esta altura aqui do recipiente pelo qual eu cortei, estás a ver, por aqui pela zona de corte, são exatamente 9 cm. E sei ainda
que é importante, que o volume ocupado pela água, estamos na mesma situação. O volume ocupado aqui pela água é exatamente igual às alinas anteriores e o volume ocupado pela água é exatamente 180 centímetros cúbicos. Isso é isto, né? Isto é importante, 180 centímetros cúbicos. Sendo assim, né? Estão então em condições... Vou fazer só aqui umas definições, aqui em cálculo auxiliar. Fazer aqui umas definições. E vou dizer, vou então explorar o volume do prisma grande, que será então igual à área da base vezes a altura. Sendo assim, tenho que o volume do prisma grande é igual à área da base, e a base dele é 6 por 6, né? Que é este aqui da primeira situação, 6 por 6, vezes a altura. Atenção que eu fazendo aqui o corte, a altura, esta parte de cima desapareceu. Só estou a considerar, imagina que isto desapareceu. Esta parte de cima desapareceu e passas a ter apenas isto por aqui. Ok? Passas a pensar na situação apenas por isso. Bem, então a altura é 9. Sendo assim, eu tenho que o volume do prisma grande é exatamente 6 vezes 6 vezes 9, o que são exatamente 324. E estamos a falar em centímetros cúbicos. E vou fazer aqui uma definição do prisma pequeno, do volume do prisma mais pequeno, que será na mesma igual à área da base vezes a altura. Sendo que o volume do prisma pequeno, a área da base, não é? Eu não sei, vou chamar x. Vou chamar x, como é um quadrado, será x quadrado, não é? Que é x, é comprimento vezes largura, lado vezes lado, isto é que me vai dar aqui a área da base. Então x vezes x, x quadrado. E x quadrado vezes a altura. E esta é a definição aqui do volume do prisma mais pequeno. Voltando agora aqui, vou posicionar então estas coisinhas. O volume da água, sei que o volume da água é 180, é igual então ao volume do prisma grande, ou seja, 324, menos o volume do prisma pequeno, que está aqui definido, que será então a x quadrado. Não, eu sei esta altura, calma aqui. Eu sei a altura do pequeno. Senão já teria aqui duas variáveis e já não conseguia fazer isto. Eu sei aqui a altura do prisma pequeno, que será esta altura, né? Esta aqui é a altura do prisma mais pequeno. Exatamente esta medida. O meu corteio eu sei que é 9. Então eu terei aqui vezes 9. Ok? Senão não ia conseguir fazer isto. Teria aqui um A e um X, teria duas variáveis, com uma equação não ia lá. Então 180 é igual a 324 menos 9x quadrado. E agora vou resolver esta equação em ordem aqui ao x. E repara que o x é aqui a medida da base. Já me vai dar aqui para tratar aqui as dimensões. Está tudo ligado, né? Então tenho que... Vou passar a 324 para lá e fica então com o seguinte. 180 menos 324 é igual a menos 9x quadrado. Fazendo então as operações ali no segundo membro. Tem então que 180 menos 324. Isto dar-me-á então... Vou então pensar assim. 324 menos 180. 0 para 4 vão 4. 8 para 12 vão 4 e vai 1. 144. Ok? Tenho então que menos, não é? Fica negativo porque o negativo é o maior. Menos 144 é igual a menos 9x quadrado. Bem, posso multiplicar a equação toda por menos 1 e ficarei aqui com tudo positivo. E tem então que 9x quadrado é igual a 144. Sendo assim, tenho então que x quadrado, né, dividindo tudo por 9, será igual a 144 a dividir por 9. Tenho então que x quadrado é igual a 144 a dividir por 9 dá 16. Tenho ainda que x será então igual à raiz, né, de 16. Ficaria então com mais ou menos, mas como estamos a falar de uma distância, ficaria só com a raiz positiva. Sendo assim, tenho que x é igual à raiz de 16, que é exatamente 4, né? Então, vou aqui em cima e vou falar das dimensões. As dimensões do recipiente são a altura é 12. Agora, reparem, eu só fiz este corte para me ajudar aqui na ideia, porque eu só precisava ali de x de baixo. Mas agora as dimensões do recipiente é tudo, não é? Desde lá de cima até cá abaixo. A altura é 12. A base é 4 por 4. Ok? Isto tudo em centímetros, não é? Isto em centímetros, isto em centímetros. Agora aqui até podia estar a falar em centímetros quadrados, mas eles querendo as dimensões que estão interessados então nestes valores. As dimensões seriam 4 por 4 e por 12. Terias então as dimensões, ok, do recipiente que foi lá colocado.
Bem, última questão. O que é que temos aqui? A água considerada nas questões anteriores foi colocada num outro recipiente cilíndrico e, curiosamente, a altura do nível da água também passou a ser 5. Pegamos na água, metemos aqui num cilindro e a altura é 5. Mas agora aqui, cuidado com a área da base, já não é a mesma coisa. Não temos aqui um quadrado, temos um círculo. Determina, então, o valor do raio da base do recipiente. Bem, temos então aqui um recipiente em forma de cilindro. O que nos vai interessar será só até aqui ao nível da água. E repara, como diz aqui, a água considerada nas questões anteriores foi colocada, é a mesma, não é? Então, se é a mesma, eu sei que o volume da água continuará então a ser 180 centímetros cúbicos, porque é a mesma. E agora repara, a água, que forma é que tomou agora aqui nesta figura? Que forma é que a água tomou aqui? Um cilindro. Então eu posso dizer que o volume da água será igual ao volume do cilindro. Ou seja, a área da base vezes a altura. Estando a falar de um cilindro, né? Tu tens que a área da base num cilindro é um círculo. É isto. Que é dado então por π vezes o raio ao quadrado. E o que tu queres é mesmo determinar aqui este raio. A altura dele será então os tais 5 centímetros. 5 centímetros. Vamos então posicionar aqui. Nisto. Eu sei que o volume da água é 180, então eu vou poder dizer que 180 é exatamente igual à área da base vezes a altura. A área da base terá então π vezes r ao quadrado vezes 5. E agora vou resolver isto aqui em ordem ao raio. Isto será equivalente, então eu vou ter r quadrado igual a 180 a dividir. O π e o 5 estão a multiplicar, passam a dividir. Terei aqui 5π. Né? Está aqui a multiplicar, ambos estão a multiplicar pelo raio, ambos vão passar aqui a dividir pelo 180. Tem então que o raio será igual, posso aqui ainda fazer uma simplificação até, 180 a dividir por 5, por acaso até dá 36, vai-me facilitar depois aqui as contas. Fica então com 36 sobre π. O que eu fiz aqui foi simplificar, ok? Eu simplifiquei aqui a fração. Tornei redutível, não é? 180 a dividir por 5 dá 36, mas o π ficou lá. Tem então agora que o raio, né, será igual à raiz quadrada. Mais uma vez terias mais ou menos, mas como estamos a falar aqui em medidas, será sempre positivo. A raiz de 36 sobre π, o que dá igual, mais ou menos, dará aproximadamente 3,38513, blá blá blá, né? Mas cuidado, eles querem que apresente o resultado do raio em centímetros arredondados às décimas. Então, se é às décimas, temos que parar aqui. Olhamos para a direita, o número é superior a 5, então isto sobe para 4. Então será aproximadamente, né, 3,4 centímetros. E depois dás a resposta. A resposta, o valor do raio da base nestas condições será então 3,4 centímetros. E está feito. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.